Olá, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Meu nome é Thaís Mantovani, eu sou cofundadora da EcoUni e é um prazer receber vocês aqui. Estou muito feliz, todos vocês que toparam essa jornada de como viver uma vida sustentável, toparam conhecer a EcoUni mais a fundo e vamos viver essa jornada de conhecer um pouco mais o que é sustentabilidade, o que é regeneração. Daqui a pouco, não nessa aula, mas nas próximas, a gente vai falar sobre regeneração, o que é regeneração, qual que é a relação com sustentabilidade, quais são as diferenças, quais são as similaridades. Então fique bem tranquilo, porque eu falo de regeneração direto, mas eu vou explicar, tá? Essa aula é uma aula mais introdutória, a gente vai falar como chegamos até aqui, contar um pouquinho sobre como a gente pensa, como que isso afeta o mundo, quais são as histórias e narrativas que a gente vive, eu vou explicar tudo isso. Muito importante vocês colaborarem entre si, fazerem muitas perguntas, pode colocar as perguntas aqui, também leva as perguntas para a nossa comunidade lá no Slack, né? Se você ainda não entrou, não sabe o que é o Slack, é um aplicativo que você pode ter no celular ou no computador. Lá a gente tem como se fosse um WhatsApp, a gente conversa sobre diversos assuntos, é a nossa comunidade online, então muito importante você estar lá também para a gente poder trazer os assuntos da aula, aprofundar os conceitos, conhecer os colegas, conversar com os colegas, lá a gente pode conversar em grupo, individualmente, podemos dividir livros, materiais, indicações. Então é muito importante que a gente sabe, né, que esse conteúdo ele é pré-gravado aqui, mas é importante a gente estar lá para ter essa interação dentro da comunidade também. Porque o mais legal é a gente poder trocar entre os saberes de todo mundo que está aqui junto com esse mesmo propósito de ter uma vida mais sustentável. Então, muito obrigada por estarem aqui. A aula de hoje, como vocês estão vendo aqui na tela, é como chegamos até aqui. É uma aula introdutória para a gente poder entender um pouco mais qual que é o nosso papel aqui na Terra enquanto seres humanos, sempre nos questionar sobre tudo que a gente está vivendo, ter uma análise mais crítica e também ficar todo mundo com o mesmo entendimento do ponto de partida que a gente está tendo para esse curso. Então vamos começar. Primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos ao curso, bem-vindos a todos. Esse não é um lugar de certezas absolutas, então eu espero que vocês não levem a minha aula ou todas as aulas aqui como uma certeza, um dogma ou uma verdade absoluta. Na verdade, a gente está aqui para questionar tudo juntos, né? Como que a gente consegue questionar a forma como a gente pensa, os valores que a gente vive, o sistema que a gente vive. O que eu quero dizer como sistema? Os acordos, né, que a gente faz enquanto humanidade. Então, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, ele é, materialmente, um papel, mas tem muitos acordos sociais em cima dele e a gente usa ele com esses acordos sociais do quanto ele vale entre nós. E isso foi um acordo enquanto humanidade. A divisão da terra entre países, né? O que é um país e o que é o outro, qual que é a divisão entre um e outro de território, isso também é uma construção do sistema social. Então é muito importante a gente entender, né? O que são construções, o que são realidades, e se questionar faz muita parte disso, né? Se questionar se a forma como a gente se organizou hoje faz sentido, se a gente pode se organizar de outra forma, se o que é sucesso para você faz sentido, se a forma como a gente se relaciona com a natureza faz sentido. Então é muito importante a gente estar sempre se questionando. Então tudo que eu vou trazer aqui é para provocar nós todos, para nos questionarmos e olharmos por uma outra lente o mundo, mas também muito importante que você escolha o que faz sentido e viva o que faz sentido para você, mas que isso não afete negativamente o outro, né? Então sempre muito importante olhar para a não violência. Eu vou deixar aqui embaixo um pouco sobre Mahatma Gandhi, um ativista indiano maravilhoso que falava sobre a não violência, sobre a importância dos nossos atos e pensamentos não gerarem violência para o outro, tanto humano quanto não humano. Então é isso, sejam muito bem-vindos. Lembre-se que esse não é um espaço de certezas absolutas, que nós estamos aqui para questionar e que a gente possa viver o que faz sentido para nós, sem que isso afete negativamente o outro. Vamos começar então. A primeira questão da aula de hoje é: seres humanos, nós, humanidade, qual que é o nosso papel na Terra? O que a gente veio fazer aqui? Então, anota essa questão, que a gente vai começar com ela e vai terminar com ela. Talvez no final desse curso você tenha ideias ou mais questionamentos sobre o porquê que o ser humano está na Terra. Qual que é o nosso papel enquanto humanidade aqui? O que a gente veio fazer aqui?
e qual que é a nossa maior potência enquanto seres humanos aqui. Como que a gente pode ajudar esse planeta a ter mais condições de vida, a ser mais próspero, né? Então estamos sendo chamados para repensar a forma como a gente habita a Terra. E por que a gente está sendo chamado para repensar? Porque hoje a gente vai falar muito sobre isso em todas as aulas. A forma como a gente habita a Terra está mais destruindo, degenerando a Terra do que fazendo ela estar melhor, num estado melhor, né? De um estado de cuidado maior. Então, muitas vezes eu vou falar, né, sobre as crises que a gente vive. Então, quando a gente desmata, quando a gente usa a natureza como recurso, será que essa é a visão de mundo que a gente quer ter? Ou será que a natureza ela pode ser muito mais do que um recurso pra gente, né? Ela pode ser essa inteligência, né? Muito além da sua materialidade, a inteligência de como as coisas funcionam. Olha a tecnologia das árvores, né? Que tem sementes que ficam dormentes durante anos e quando tocam a terra em condições ótimas, elas conseguem, com minerais e água e luz, ser árvores gigantes, né? Então, de uma semente nasce uma outra árvore. E é esse mistério da vida que é muito lindo. Então, super importante a gente olhar para a natureza enquanto inteligência, enquanto valor intrínseco. Como nós temos o direito de existir, todos os seres naturais também têm o seu direito de existir, né? E também esse julgamento de valor entre o que tem mais valor para um ser humano, e isso é o mais importante. Então, a árvore, ela tem que ter alguma utilidade para mim. Se ela não tem uma utilidade para mim, talvez ela não tenha um valor intrínseco dela de existência. Será que esse é o pensamento que a gente precisa ter? Ou será que nós, como seres humanos, podemos ser, na minha opinião, guardiões e cultivadores desse planeta? E não destruir esse planeta, jogar ele fora e se mudar para outro, né? Vamos todos para Marte. Talvez essa não seja a melhor solução, né? Ou talvez cuidar do planeta que nós estamos seja a melhor solução. Cuidar, cultivar, cuidar da nossa terra, cuidar desses tais recursos naturais, desses outros seres, como eles cuidam da gente. A terra, ela trabalha todos os dias para gerar condições ótimas para que nós estejamos aqui, né? Ela cuida, a terra onde a gente planta, tá ali com minerais e com toda a sua história evolutiva para que as plantas nasçam e que a gente possa comer essas plantas. Né? O ar está sendo toda hora regulado por inúmeros seres para que ele esteja em condições ótimas para que a gente possa respirar. E quando a gente fala, por exemplo, de poluição do ar, né? Por diversos motivos, a gente vai falar aqui de poluição e mudanças climáticas. Mas quando a gente fala de poluição do ar, nós mesmos, enquanto seres humanos, estamos prejudicando o próprio ar que a gente respira. Ou seja, deixando de gerar condições de vida para nós e para todos os outros seres. Então, realmente, a gente precisa, né, começar a repensar qual é o nosso papel aqui na Terra. Então, anota essa questão mais uma vez. No final, a gente vai voltar para ela. E sempre se pergunte, né, enquanto humano, né, que faz parte da humanidade nesse sistema social, como que eu quero habitar essa Terra? Como que nós, enquanto humanidade, podemos habitar essa Terra? Qual que é o nosso papel aqui nesse planeta? E falando, então, das crises que eu estava falando que a gente está vivendo, né? Tanto a crise econômica, ecológica, a poluição, a crise alimentar, racial, o desmatamento, a desigualdade de gênero, a crise da educação, crueldade animal, né? A forma como a gente trata os animais, tanto para testes de químicos e cosméticos, quanto para a comida, né? E a importância lá do movimento do vegetarianismo e do veganismo, né? Com uma defesa desses animais e da natureza como um todo, da forma como a gente trata esses animais, é muito, muito importante. E essas crises que a gente vive, elas, na visão de mundo que eu estou trazendo aqui, elas estão interligadas, né? Elas não estão sozinhas, né? Como caixas separadas. As crises que a gente vive, elas são expressões de uma única crise. O que eu quero dizer com isso? Elas se interconectam, elas não estão separadas em caixas, né? A crise econômica está separada da crise da educação. Será? Ou talvez que tenha interligações aí. Quem inventou essas caixinhas de educação e economia? Será que não tem certas misturas e interligações em relação, né? Será que não está em relação? Então, é isso que a gente traz, a crise das crises, que é a crise da percepção da narrativa dominante. E aí travou geral, né? Thaís, crise de percepção da narrativa dominante, o que é isso? Fica tranquila, eu vou contar pra vocês. O que a gente tá falando aqui de narrativas? Bom, deixa eu me colocar aqui pra vocês poderem ler o texto junto comigo. O que são narrativas?
O poder de uma sociedade surge das suas histórias, né? Das histórias que a gente vive, de como que construímos o que viemos até aqui. Então a gente vive desses valores, desses acordos sociais, né? Dessas ideias que a gente compartilha como verdade. Esse sistema de acordos, de narrativas, eles servem como andaimes, ou seja, estruturas que nos seguram, como a nossa coluna vertebral ou a base de uma árvore. Eles enquadram o nosso senso de identidade e fornecem um modelo de como a gente deve se comportar. Então tem uma série de regras sociais como a gente deve se comportar. O que tem valor e o que não tem, né? Do que a gente estava falando lá atrás. Ou seja, a árvore ela tem valor em relação a mim, o que ela é útil para o humano, mas qual que é o valor da árvore intrínseco em si, da existência dela? Porque a gente vive uma grande crise, por exemplo, do trabalho manual versus o trabalho intelectual. Por que o trabalho feito com as mãos, o artesão e o trabalho, né, com o corpo é menos valorizado do que um trabalho intelectual? Então, trazer esse questionamento do que a gente valoriza, por que essa diferença de valor, né? E também tem essas narrativas, essas histórias do que como devemos aspirar a ser, né? Qual que é a sua história de sucesso? Será que a história e o caminho e as metas que você está perseguindo fazem sentido para você? Ou você está vivendo isso porque socialmente foi colocado isso como uma meta, né? Por que a gente deve seguir essa história de sucesso de estudar numa escola, fazer uma faculdade, ter um trabalho, né? Por que a gente tem essa história social? Não dizendo que a gente não precise dela, mas que a gente possa se questionar sobre o porquê que ela existe, como que ela é, né? Então essa narrativa ela atua como um filtro da realidade, né? Como um óculos, uma lente de como a gente vê as coisas, e a gente não percebe só o mundo, a gente percebe como a gente interpreta o mundo, né? Então tem toda a nossa visão de mundo, nossos valores, a nossa história, a nossa família, o como que a gente foi criado, o nosso contexto social, o nosso país, tudo é como uma lente de que a gente enxerga o mundo, né? E não talvez o mundo como ele realmente seja. E aí esse trabalho de interpretação depende de grandes partes da história que a gente internaliza sobre o mundo. Então é muito importante a gente entender isso, que cada pessoa vai ter uma visão de mundo, um entendimento do que é o mundo, né? E quando eu fui aprender isso, eu falei, nossa, é verdade, cada um tem uma visão de mundo, não tinha parado pra pensar nisso, né? E tem muitas histórias que a gente vive, então por que eu acordo todo dia de manhã e tomo café? Né, o café me dá energia, mas tem um ritual social por trás de tomar o café e tudo mais. Por que eu persigo certas coisas? Por que eu desejo certas coisas? Tem uma história social por trás de tudo isso. Então é muito importante a gente parar para se questionar mesmo quais são as narrativas que a gente vive. E aí por isso que a gente fala, né, que a crise das crises, ela é essa percepção de mundo. Será que a nossa percepção de mundo está fazendo mais bem ou mal para nós mesmos, né? Será que tem certas visões de mundo que estão sendo mais faladas e mais valorizadas do que outras? Então é muito importante a gente olhar para essas visões, para essas narrativas e para essas histórias que nós mesmos nos contamos e a gente acaba criando jaulas imaginárias que não deixam a gente entrar numa liberdade de uma cocriação ou de uma diversidade de histórias e possibilidades. Então vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco sobre a narrativa da separação, que é uma dessas histórias, tá? A narrativa da separação, ela vem lá atrás da Europa, no movimento do Iluminismo. Esse movimento do Iluminismo, ele foi um momento onde a religião e a ciência se separaram. Então a ciência, né, os cientistas da época viram que era muito necessário a gente separar os pensamentos filosóficos, que era a ciência pautada na razão e a religião que era pautada em outros valores. E não tirando nenhum valor da religião, tá? Mas que a ciência queria tomar o seu próprio caminho enquanto contar as histórias dos humanos, né? Contar as histórias do planeta. E essa narrativa científica, ela trouxe muito a separação, a competição, o crescimento infinito e o reducionismo. Ou seja, eu preciso separar as coisas para poder analisar elas em detalhes aqui nos nossos microscópios. Eu preciso cortar um sapo em partes para olhar todos os órgãos que existem naquele sapo para entender como ele funciona. E não olhar, né, um olhar holístico ou fenomenológico, que são outras formas que a gente vai falar aqui em outros cursos, não necessariamente nesse. Então, esse entendimento e essa visão de mundo que veio da Europa, de pessoas privilegiadas, brancas, cientistas, ou seja, uma visão de mundo
diferente, né, que podem ter várias outras, que tomou conta, né, do mundo, e ela tá completamente desatualizada porque ela tá aqui presente até hoje. A gente ainda pensa de forma separatista, a gente ainda pensa de forma linear, a gente ainda pensa de forma reducionista e a gente ainda pensa em formatos de competição. Então, por que a gente ainda não atualizou essas formas de pensamento? Ou por que a gente ainda não abriu espaço para diferentes visões de mundo poderem, né, de forma equilibrada existir, né? Com o colonialismo, essa visão europeia, ela tomou conta, né, aqui do Brasil. E a gente precisa entender que talvez essas histórias elas não façam sentido para nós como brasileiros. E essas histórias lá atrás de separação, que são pautadas na ciência, gente, só um parênteses aqui, nada contra a ciência, tá? Eu sou cientista, então eu gosto muito da ciência, mas eu tô falando que a gente precisa atualizar a ciência, tá? Então não estamos aqui de forma nenhuma negando a ciência. Estamos sim questionando coisas que a gente pode evoluir sobre a ciência, tá? E aí lá atrás, essa ciência, ela trazia uma visão e uma posição de humanidade como superior à natureza. Então eu trago uma frase de Bacon aqui, a gente fala de Descartes, de Bacon e de outros cientistas lá da época do Iluminismo. E ele diz: deveríamos nos esforçar para estabelecer e estender o poder e o domínio da raça humana sobre o universo. Ok, talvez isso fizesse sentido na época, de alguma forma, né, sobre como os seres humanos podem entender e decifrar os mistérios do universo. Mas hoje isso não faz sentido nenhum. A gente está aqui colocando uma outra visão de mundo, que talvez a gente não precise dominar o universo, mas entender como a gente faz parte dele, qual que é a nossa parte, né, no todo, que é o universo. Então essa visão de mundo, de separação, de competição, por ela ter, né, se espalhado pelo mundo e ser uma visão dominante, ela tem sido muito mais valorizada do que outras visões, por exemplo, indígenas e afrodescendentes, e tem gerado, né, desse tipo de pensamento, muitas dores e muitas dessas crises que a gente está falando. Então, quando a gente separa a educação de economia, quando a gente separa a alimentação de saúde, ou quando a gente separa a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, isso causa muitas dores porque a gente vive num sistema de interligações. Quando a gente olha para a natureza ela é interligada, tudo está em interdependência com a outra coisa. Uma árvore não vive sozinha, ela precisa dos micro-organismos no solo, ela precisa das minhocas, ela precisa do sol, ela precisa da água. E nós mesmos, né? Quantas outros seres e outras espécies ou outros organismos fazem parte da nossa vida e sustentam, né, a nossa vida. A gente não vive sozinho, a gente vive de relações, e não relações separadas, mas interligadas. Então a gente precisa atualizar um pouco como a gente enxerga o mundo que a gente vive. E aí, eu trago essa frase, né, do Charles Eisenstein, que é um economista americano, que eu vou deixar também como sugestão o livro dele, né, O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Anota aí também, mas vai estar escrito aqui embaixo. Que talvez as mudanças profundas só aconteçam através do colapso. Ou seja, a gente precisa ver todas essas crises acontecerem para a gente entender que essas crises elas estão aqui na nossa visão de mundo. E quando a gente transforma a nossa visão de mundo, a gente tem mais base de valores para a gente tomar as nossas ações. E aí a gente pode, talvez, habitar o mundo de uma outra forma, escolher habitar o mundo de uma outra forma. E a gente só vai fazer isso de forma interconectada e coletiva, certo? Então, a importância aqui da gente trazer esses conteúdos e esses questionamentos para todos à nossa volta, para que a gente possa repensar juntos a forma que a gente quer habitar a Terra. E para a gente talvez não precise chegar até o colapso, mas o Charles traz aqui, né, que talvez essas mudanças profundas aconteçam num certo colapso. Talvez a gente tenha que aprender através da dor. Vamos ver, né? Vamos ver em como que a gente vai seguir daqui para frente com a sustentabilidade tomando cada vez mais um papel importante. Bom, isso faz parte de um sistema de negações. Então, você que está nesse curso querendo aprender mais sobre sustentabilidade, provavelmente já se deparou com pessoas, ou inclusive você mesmo, que não sabem o que sustentabilidade é, ou que negam a importância da sustentabilidade, ou que negam que a natureza tenha algum valor, né? Porque isso faz parte da narrativa e da percepção de mundo dominante que a gente vive até hoje, né? Então, indico muito, e também vai estar aqui, o coletivo Gestos Rumo a Futuro Decoloniais, né?
como eu falei, o processo de colonização que trouxe essa visão europeia para nós, e não também entendendo que a Europa também tem os seus valores e também está no seu processo de evolução de visão de mundo, mas entendendo que talvez essa visão de mundo não precisa ser traduzida para o Brasil, a gente precisa viver uma verdade europeia, a gente pode viver a nossa própria verdade. E aí o coletivo Gesta Rumo Futuros Decoloniais vai falar sobre decolonização, como que a gente vive a nossa verdade aqui no Brasil. E aí ele fala sobre as 5 negações. Então entrem no site, explorem. Vou colocar aqui também uma referência ao curso da Camila e do Dino, do projeto Terra Dentro, que eles falam sobre decolonização, para quem quiser aprender mais, eles são super parceiros aqui da EcoUni, amigos queridos meus, então vale muito a pena. E a gente traz aqui como referência, então, as 5 negações, né, que a gente vive enquanto humanidade hoje. A negação da violência sistêmica, uma violência do sistema como um todo, e da cumplicidade no dano, ou seja, o fato de que nossos confortos e garantias e prazeres são subsidiadas pela expropriação e exploração de outro lugar. Então, se eu estou aqui, né, nesse lugar que tem luz, o que está sendo explorado para a luz estar aqui? Se eu estou aqui nesse lugar que tem paredes de concreto ou paredes de terra, da onde foi tirado para estar aqui? E muito além disso, tá? Eu estou aqui dando uma introdução, mas vale muito a pena a gente entender, né, essas violências sistêmicas que a gente perpetua no nosso sistema colonial. Bom, segundo, a negação dos limites do planeta, o fato de que o planeta não pode sustentar um crescimento e um consumo exponencial, né? Esse lugar de progresso como mais, o que não faz sentido se a gente olhar para a vida natural, ela tem um pico e depois ela decai, a morte ela faz parte da vida, a decomposição ela faz parte da vida. Então, como que a gente tem relações mais naturais com o limite da Terra e celebrar esses limites, né? O terceiro, a negação do enredamento, né, da nossa insistência em nos vermos como separados da Terra, ao invés de enredados, né, e tecidos dentro de um metabolismo vivo e mais amplo, né, e biointeligente. Então, como a gente olha o nosso planeta como um organismo grande e do qual a gente faz parte, e a Terra como viva. Então, nos próximos cursos, quando a gente for falar de teoria de Gaia, se vocês quiserem pesquisar um pouco, eu vou deixar algumas indicações aqui também. Então, para a gente olhar o planeta como um organismo vivo e nós como parte dele, isso é uma coisa que muitas pessoas negam, né? Tipo, a Terra viva, não sei. Então, tem diversos olhares aí sobre essa mesma questão e a gente está trazendo esses questionamentos para vocês, né? A negação da profundidade e da magnitude dos problemas que nós estamos enfrentando. Então, ainda temos pessoas que negam as crises ambientais, a crise climática. Então, a importância aí, né, de entender que isso é um movimento, uma visão e como que a gente pode conversar e se relacionar com isso. E última, a negação da negação. A insistência em ignorar a gravidade e a profundidade das crises que enfrentamos. Então, tem muita gente que olha para tudo isso e fala assim, balela, né? E tudo bem, acredito que visões de mundos diferentes vão existir no planeta, mas a gente precisa se responsabilizar pelas nossas ações, né? Enquanto coletivo. Então, falei lá atrás que a gente pode viver a nossa verdade desde que ela não afete negativamente o outro. Então, como que a gente começa a realmente viver em colaboração e em comunidade? Então, vamos pesquisar mais um pouco sobre as 5 negações e sobre o trabalho de decolonização, tá? Que eu acho que vai ser super importante para aprofundar um pouco mais esses conteúdos, eu tô só passando por cima mesmo. E por fim, a gente vive essa era das desintegrações, né? A gente acha que nós somos completamente separados do planeta e também completamente separados das nossas comunidades, o que é muito triste, porque para mim, né, que vivo em cidade, não conheço meus vizinhos, o meu bairro, as pessoas que moram ao meu lado, né? Essa sensação de comunidade para as pessoas que foram cada vez mais se afastando da natureza é muito dolorosa. E a gente se perde, né? A gente entra num lugar de individualismo e separação muito grande, a gente esquece esse espaço, né, de interconexão e colaboração. E a gente também se desconectou com nós mesmos, né? Quem sou eu? Qual que é o meu papel aqui? Qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer nessa terra, né? Qual que é a minha relação com a natureza? Então, essas desintegrações são muito importantes. A gente fez um post sobre isso no Instagram, também vale a pena ler e se questionar um pouco, né? Como que eu sou comigo mesma? Quem sou eu? Como que sou eu em relação à minha comunidade? Quais são as minhas comunidades? Quais as intenções, né, em comum nas minhas comunidades? Será que eu posso criar comunidades intencionais? A gente vai ter uma aula como sobre se engajar em movimentos, né, socioambientais. E também
que sou eu em relação ao meu planeta, né? O planeta que eu vivo. Então, muito importante a gente entender a era das desintegrações e talvez caminhar para um lugar de integração. E aí a gente também sair desse lugar de antropocentrismo do ser humano como, né, esse ser sobre, né, dominador do universo e da natureza, acima muitas vezes do patriarcado, o homem acima da mulher, né, e também o homem acima de todos os animais e os animais a seu serviço, para ver o homem como integrado a esse ecossistema, não é mesmo? Fazendo parte desse ecossistema, a serviço desse ecossistema como um todo. Então, saindo do antropocentrismo e entrando para o entendimento de ecossistema. Eco que significa casa, né? Esse sistema que cuida da nossa casa. Eu trago uma frase aqui do Bayo Akomolafe, né? Um querido, super parceiro aqui da EcoUni, que ele fala: precisamos de uma nova maneira para pensar o ativismo. E querendo ou não, quando a gente está aqui falando de sustentabilidade, a gente está falando de tomar ações diferentes, né? O ativismo que foi uma palavra muito destruída, assim, pelo sistema capitalista, vai. Não querendo julgamento de valor, mas entendendo que a gente pega palavras, a gente distorce elas, né? Mas o ativismo aqui como um sentido de agir em prol de um impacto ou um propósito positivo no mundo. Então a gente precisa pensar numa nova maneira de ativismo. O meio ambiente, nós mesmos, nossas relações, a tecnologia. A gente precisa repensar tudo, que é o que eu falei lá no primeiro slide, né? No primeiro momento da aula. Então vamos repensar como que a gente atua enquanto ativistas no mundo, enquanto a gente atua enquanto seres que querem mudar o mundo, como que a gente se relaciona com o nosso meio ambiente, com as nossas próprias relações, com a tecnologia, a gente precisa repensar tudo. E vão atrás dos livros e pesquisas e entrevistas do Bayo, porque ele é uma pessoa muito incrível e fala muito filosoficamente e através de poesias e através de uma visão de mundo afrodescendente maravilhosa sobre como nós, seres humanos, precisamos repensar e entender de uma outra forma como a gente habita esse planeta. E aí essa transição de histórias que a gente quer ver e viver, né? Então a gente sai de uma história ancestral, principalmente aqui no Brasil, uma história indígena, a gente entra nessa história com influências europeias de uma história de separação, né? E agora a gente espera entrar numa mudança, numa história do encontro. A gente faz uma reintegração de tudo que a gente viveu, a gente honra essas violências da colonização e de todo o sistema que a gente vem vivendo, tanto naturais quanto humanas, e a gente se encontra de novo num lugar de colaboração para encontrar uma melhor forma de habitar esse planeta, né? Então essa mudança para a narrativa do encontro, da colaboração, da abertura, né, com o não humano é essencial para que a gente possa reescrever o nosso futuro, né, um futuro eco, né, que inclua a nossa casa como centro, tanto pessoal como coletivamente. A gente vai precisar fazer essa transição coletivamente, né, para que gere mais condições de vida e continue a abundância aqui no planeta que a gente vive. Então essa é a transição de histórias, né, quando a gente fala a transição, é isso que a gente está falando, né? Sair de uma história de separação e ir para uma história de encontro, honrando a ancestralidade que a gente vive aqui nesse território, né? E a transição, como o Charles Eisenstein, esse economista que eu trouxe para vocês, diz, talvez a gente seja seres da transição. Talvez a minha existência aqui no planeta, até eu morrer, seja na transição. E tudo bem, porque a gente não precisa ver os resultados do mundo novo que a gente deseja na nossa existência. Talvez o nosso papel seja em serviço e em doação para fazer a transição do mundo, sabe? Para que nossos filhos, os nossos netos ou os outros seres que vão habitar esse planeta vivam esse novo mundo. E que a gente possa entender que a gente precisa, independente, né, do nosso mandato aí ter acabado ou não, ele precisa continuar. E a gente, como seres de transição, vamos precisar cada vez mais trabalhar sempre em prol do melhoramento dessa forma de habitar o planeta, né? Do melhoramento da nossa relação entre o planeta, de como que a gente cuida da nossa casa, como a gente cuida de nós mesmos e como que a gente está sempre reavaliando os nossos valores aqui. E essa narrativa do encontro, então, ela vai falar do interser, que foi um termo cunhado por Thich Nhat Hanh, que é um monge, né? Então ele fala, né, que eu sou
a partir do momento que você é, então a gente está correlacionado e a nossa existência ela está totalmente interligada, então isso é o interser, né? Essa interdependência. Eu sou interdependente com o reino vegetal e com todas as árvores e plantas que geram oxigênio para eu poder respirar. Então, as plantas elas geram oxigênio e nós respiramos esse oxigênio, nós geramos gás carbônico e elas inspiram gás carbônico, então tem uma relação de interdependência. Eu sou interdependente com as plantas porque eu como elas também. Eu sou interdependente com o solo porque as plantas nascem do solo, né? E eu também me beneficio das plantas. Então, eu sou interdependente com os outros seres humanos, porque enquanto ser humano eu não viveria sozinha na Terra. Então, todas essas relações muito importantes que a gente vive, o Thich Nhat Hanh fala exatamente disso. Nós somos seres, né, interseres, sempre interrelacionados. A narrativa do encontro fala da regeneração, gente, de dar mais do que a gente recebe, de relações de ganha, ganha, ganha. Então, quando a gente faz um machucado na pele, a pele ela se regenera, né? Então, quando a gente tira, a gente precisa dar de volta para que esse ciclo de regeneração aconteça. E eu vou continuar explicando sobre regeneração nas próximas aulas. E também a narrativa do encontro fala sobre colaboração, né? Como que a gente sai desse lugar de competição, eu contra ele, essa dualidade, e a gente entende que estamos todos aqui para colaborar e que a evolução do planeta não se deu através da competição, mas sim através da colaboração. E tem muitos estudos científicos, inclusive, que falam sobre isso. Inclusive, vou deixar aqui um pouco para vocês estudarem sobre a Lynn Margulis, que fala muito sobre colaboração enquanto evolução. Então, se a gente sair desse paradigma de competir, nós contra o outro, o quanto a gente ganha se a gente começar a colaborar. E isso tudo são pontos muito fortes da narrativa do encontro. E aí, tô dando só uma pincelada por cima para vocês poderem entender qual que é o caminho, né? Que a gente está saindo de um lugar e querendo ir para um outro lugar que abre inúmeras portas e não é um lugar fixo. E aí eu que termino com duas inspirações maravilhosas, queridos, com visões de mundo diferentes e que trazem aqui reflexões e questionamentos pra gente. Primeiro, né, indígena, filósofo e autor Ayrton Krenak, que fala: o cosmos é a natureza. Tudo que eu consigo pensar é a natureza. Nosso tempo é especialista em criar ausências, de sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera intolerância muito grande com relação a quem é ainda capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e cantar. E também a visão, então, de Katiuska Ribeiro, que fala, né, sobre uma visão afrodescendente. Nós vivemos inseridos em uma cultura ocidental, que eu estava falando, né, que vem lá da Europa, com limitações e dogmas morais. E a esse momento vertical não dá mais conta de nenhum sujeito. Ele foi feito para colapsar. Já a filosofia africana é uma experiência coletiva, ancestral e pluriversal. É um respiro, um fôlego para entender que esse processo singular não comporta as relações do mundo. Nós somos seres plurais. Então olha aí duas visões de mundo muito complementares e diferentes das que a gente vive. E como que a gente pode aprender com essas divisões de mundo. E como que a gente pode habitar um planeta onde a diversidade de visões de mundo está presente. Bom, exercício de casa, então, para vocês refletirem. Primeiro, escrevam uma carta para as gerações futuras. Então, escreva uma carta para os seus filhos ou para as próximas gerações que vêm depois de você, contando a atual história do planeta na sua visão de mundo. Então, o que o planeta vem vivendo, como ele nasceu, como que a humanidade transformou o planeta, como que a gente transformou a Terra, como que era antes dos seres humanos habitar, como que é agora. Talvez valha a pena uma pesquisa, mas também vale a pena contar o que você conhece até hoje, por mais que não seja muito o que vem no seu coração. Pode inclusive ser uma poesia e não necessariamente um estudo científico, tá? Pode ser um pedaço de arte, pode ser uma dança, pode ser uma música, o que você quiser. Se você puder, faça essa pesquisa, então, sobre a história humana, incluindo diversas visões de mundo. Então, olha a visão de mundo afrodescendente, olha a visão de mundo indígena, olha a visão de mundo europeia, entende a diferença entre elas e inclui essas visões de mundo. Qual a visão de mundo indígena sobre a história da Terra, qual a visão de mundo indígena africana sobre a história da Terra e qual a visão de mundo eurocientífica sobre a história da Terra. E tenta entender um pouquinho essas diferenças e celebrar também a diversidade dessas visões de mundo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória, que se estendeu um pouco, e aí a gente se encontra também nas próximas aulas.
Um grande beijo, a EcoUni agradece e muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Tchau, tchau!